Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo da série Agatha All Along. Uma pessoa corre pela floresta. O ano é 1550. Agatha, grávida, para tomar fôlego. Ela corta o limão e o coloca na boca. Agatha sente a presença de alguém. Era Rio. Agatha diz que se ela fizer isso, irá odiá-la para sempre e pede para deixá-lo viver. Rio diz que só pode oferecer tempo. Quando Agatha pergunta quanto tempo, Rio some. Agatha para e seu bebê sem feitiços ou encantamentos e o abraça. Agatha anda com seu filho pela floresta e encontra um grupo de bruxas. Uma das bruxas nota Agatha e seu bebê e pede para ela se aproximar. Agatha diz que seu bebê não come há dias e a bruxa permite sua entrada. A bruxa pergunta o nome do bebê e Agatha responde Nicholas. Ela então convida Agatha para se juntar a ela. Uma outra bruxa lhe oferece uma xícara de algo. Agatha sorri e depois elimina todas elas. 6 anos depois, em um vilarejo, um garoto está sentado na frente do poço de água. Ele se levanta e uma mulher fala com ele. O garoto pega um dos sinos da mulher e corre. Agatha dá uma bronca no garoto. Ele entra na casa e sai pela outra porta. Ela convida as mulheres que perseguiram o garoto a entrar, e depois elas as eliminam enquanto o garoto espera do lado de fora. Agatha e Nicholas estão caminhando juntos e o garoto pergunta por que eles matam bruxas. Agatha responde que é para sobreviver, então ele pergunta se eles não podem ficar com as bruxas e viver com elas. Agatha responde que não, pois elas irão tentar matá-los. O garoto pergunta por quê, e ela responde que se ele quiser sobreviver, é para ele se acostumar. O garoto começa a cantar que está andando pelo caminho sinuoso, e Agatha o acompanha. O garoto diz que está com fome, e pergunta se ela não pode fazer comida. Agatha responde que não pode, e ele pede para ela usar seu poder púrpura. Ela usa e explode um pouco de terra um pouco mais longe deles. O garoto fica encantado. Ela diz que pode criar ilusões, controlar mentes fracas, mover objetos com um pensamento, mas não pode curá-lo, e não pode protegê-lo do que está por vir, e não consegue adivinhar quando ela irá retornar. Agatha se levanta e tenta se acalmar. Uma versão simples da Balada das Bruxas é cantada por Agatha e Nicholas, enquanto cenas deles se divertindo e vivendo são mostradas. Nicholas está se apresentando em uma taverna, cantando a sua Balada das Bruxas. Tanto Agatha quanto Nicholas dão olhadas para um grupo de mulheres. Quando Nicholas termina sua música, Agatha fala bem alto que o pagará. Uma das mulheres do grupo se aproxima e pergunta de onde ele ouviu essa canção tão interessante. Ele tosse e a mulher diz que ela e suas irmãs podem ajudá-lo, mas ele agradece e diz que sua mãe precisa dele em casa e sai da taverna. Agatha vai atrás dele. Nicholas diz que eles podem matar mais bruxas no próximo dia. Ele tosse mais. Agatha o encara e depois começa a cantar. Nicholas canta também e depois se preparam para dormir. No meio da noite, Nicholas acorda e vê Rio segurando uma tocha verde. Ela o chama. Ele se levanta e vai em sua direção, mas ela o manda parar e aponta para Agatha. Nicholas vai até sua mãe, beija sua bochecha e então acompanha Rio na travessia da ponte. Na manhã seguinte, Agatha acorda, mas seu filho não se mexe e ela grita por mais tempo. Após enterrar Nicholas, enquanto chora e canta a balada da bruxa, ela guarda uma mecha de cabelo em seu broche. Uma mulher a aborda, pois a ouviu cantando, e pergunta se ela pode levá-la ao caminho das bruxas. Agatha aceita mostrar a direção para o caminho, e diz que primeiro precisam reunir um coven. Elas se unem um coven, cantam a balada, Agatha as provoca, elas a atacam, e Agatha absorve a magia delas. Agatha repete isso em várias outras épocas, chegando aos dias de hoje. Quando ela começa a provocar as bruxas, a porta para o caminho surge, e ela tenta entender o que está acontecendo. Billy desce correndo as escadas, e entra no caminho correndo. As outras o seguem, e Agatha chega a uma conclusão. Billy percebe que ele criou o caminho, e nota alguém atrás dele. Ele se vira. Agatha aparece em forma de fantasma falando burro. Billy se assusta. Depois diz que a viu morrer, e Agatha responde que agora é uma fantasma. Ela afirma que não fez isso por ele, que foi um risco calculado. Billy pergunta se foi ele quem criou o caminho. Agatha responde que, diferente de Wanda, ele fez algo interessante com seu poder. Billy acredita que ela está caçoando dele, que é um truque. Agatha diz que a balada era um truque para atrair outras bruxas, que a canção não tem significado, e o caminho não era real até ele torná-lo real. Ele começa a se desesperar, pois já que ele criou o caminho, ele matou as outras. Ele pergunta se elas são fantasmas também. Agatha balança a cabeça negativamente. Billy se chama de assassino, fala o nome de Alice, e Agatha diz que ela quem matou ela. Billy fala da Lilia. Agatha aponta que foi a escolha dela. Billy grita Senhora Davis, e Agatha pergunta quem. Ele fala que somente as matou. Agatha diz que ele salvou uma vida. Jean sai da Terra. Ela estava do lado de fora de Westview, e então usou seus poderes e sai voando para o horizonte. Agatha diz que ia matá-las em seu porão de qualquer forma. Se ele quiser ser um bruxo,
ele precisa se acostumar com isso. Billy diz que não queria se acostumar. Ele volta para a casa de Agatha, vai até seu porão e a porta para o caminho ainda estava lá. Ele pega alguma coisa nas prateleiras. Agatha pede algo seu que o garoto pegou, mas ele a ignora e começa a desenhar algo. Depois coloca velas no chão. As velas acendem sozinho. Ele havia desenhado um pentagrama em cima da porta do caminho. O livro de Billy atravessa a Agatha e ele o pega. Billy o abre e segura o broche de Agatha e começa a recitar um encantamento. Agatha pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está banindo ela. Agatha fica desacreditada e Billy diz que está na hora dela partir, que ele não se importa e volta a fazer o encantamento. Ela zomba dizendo que ele não consegue fazer isso com um encantamento e um objeto pessoal. Billy diz que funcionou com o feitiço de Wanda. Agatha ri, dizendo que não foi ele. Ela começa a ficar desesperada, começa a desaparecer. Ela manda ele parar, mas Billy continua. Ela tenta tocar o broche, mas sua mão passa direto. Billy pergunta por que ela não morre logo e Agatha responde que não pode encará-lo e consegue derrubar o broche das mãos do garoto. As velas se apagam. Agatha vai até seu broche e o pega. Billy diz que ele com certeza a perdoaria. Agatha diz que é por ele falar essas coisas que ele se parece com Nicholas. Billy diz que talvez ser fantasma combine com ela e pergunta se ela quer ser seu guia espiritual. Agatha diz que eles formariam um bom time e que ela costuma matar seu coven. Billy responde que ele também. Ele olha para a entrada do caminho, usa sua magia e a entrada some, transformando em uma lápide para os que se foram. Agatha fica ao lado de Billy e diz que quando uma porta se fecha, Billy completa, outra se abre e usa sua magia para abrir a porta do porão com uma forte luz branca vindo dela. Agatha sugere eles irem achar Tommy e os dois vão até as escadas. E esse foi o episódio final.